Olá, bem-vindo ao Contraponto. E o justo? Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo, sempre com respeito. E hoje conosco, Marcos Pacheco, advogado, formado pelo Centro Universitário Newton Paiva em 2009, especialista em Direito Civil e Direito Penal. Já atuou diversas áreas do direito e desde 2013 atuante no direito criminal e execução de pena. Marcos, que alegria te ter aqui para a gente conversar sobre o justo da justiça. Imagine um pai que teve a filha estuprada, menos de 10 anos. Uma família negra, pobre, de operários. E essa menina, ela foi subjugada, ela teve o útero destruído. E em meio à tristeza, ao sangue, ao suor, ao sêmen, pensavam que essa menina, os dois criminosos, tinha sido assassinada. Eles nem se preocuparam em deixar a caminhonete limpa, pelo contrário, tinha sangue, tinha peça de roupa da menina. O pai, muito indignado, procurou um advogado, como você, jovem como você. E na audiência de custódia, aquela primeira audiência com o juiz, para determinar se aconteceria algo, o próprio advogado já tinha dito, ela sobreviveu. Então a chance desses caras serem libertos em menos de um ano é enorme. A menina era negra, o pai também. Ele se esconde. E na hora que os dois réus chegam, o pai mata os dois réus. Eu não estou inventando nada aqui. E nem estou desafiando o Marquinhos nesse momento. Eu estou contando a história de John Grisham, um autor de livros de direito americanos. De um filme conhecido como Tempo de Matar, A Time to Kill. E o Samuel L. Jackson, um ator negro gigante, é o pai dessa menina. O que é justo? O pai fazer a justiça com as próprias mãos? Esperar a justiça fazer e fazer porque a menina não foi morta. A menina foi morta? O que é justo, Marquinhos? Bom, primeiramente, Jair, eu queria te agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Sabe o carinho que eu tenho pessoalmente por você. É realmente um prazer estar aqui no seu programa. A gente falar de justiça, eu acho que é um assunto amplo, né? E a justiça é a medida, né, que temos do que é justo, do que é médio, uma particularidade que, para igualar os cidadãos, né, nos seus direitos e deveres. E para isso temos a nosso alcance o Poder Judiciário que vai, de alguma forma, entregar isso lá na ponta para o cidadão. Uhum. Especificamente nesse caso, desse filme que você aborda, um dilema que eu vejo no direito criminal dia a dia. Porque falar que é justo para um pai que teve a filha, né, numa situação dessa, tomar uma atitude e ali ceifar a vida dos que causaram tanto mal à filha dele, para ele talvez tenha sido justo. Por talvez também não confiar num sistema que lhe entregaria uma punição, talvez no ponto de vista dele pequena, mas acho que é interessante a gente pensar do ponto de vista do outro lado também da situação. Quem cometeu um crime muito grave,
mas onde fica, como ficaria essa justiça para eles que tiveram a vida ceifada? Difícil a resposta de conceituarmos a justiça nesse ponto. Eu acho que vai muito do lado de quem está, né, na disputa judicial, seja qual for o caso. O sujeito que chega até você, ele se arrepende? Ou isso já é para o consultório de psicologia e não para o escritório de advocacia? Ali eu não estou para julgar, né? Uhum. Eu não posso julgar o ato, apesar de... Posso não concordar, mas não estou ali para julgar. Uhum. Eu estou ali para tentar buscar do judiciário, do poder judiciário, que ele tenha um tratamento legal no sentido da lei. Uhum. Né? Que sejam cumpridos todos os protocolos, todos os procedimentos, que ele seja julgado e, se caso culpado, considerado culpado, condenado. Na prática, não vejo muito arrependimento, não. Sim. Porque, na maioria das vezes, quem faz consciente do que está fazendo. No direito criminal, estou dizendo. Somos racistas? A sociedade em si, acredito que sim. O processo judiciário também é racista? Em certa medida, acredito. Porque hoje, talvez, por uma falta de estrutura, lá atrás, antes de chegarmos ao ponto do cometimento do crime, do julgamento, existe uma falta de estrutura do Estado que eu acho que contribui para isso. Uhum. Né? A falta de educação, né? Enfim, toda a assistência que o Estado deveria dar para o cidadão e que não chega lá na ponta. Para o telespectadora da TV Horizonte, o John Grisham teve 3 dos romances deles colocados nas telas de cinema. O Cliente, Susan Sarandon, A Firma com Tom Cruise. E em todos os 3 ele faz uma descrição muito clara assim, do que seria feito, como se a cabeça pensante do advogado fosse a descrição, o narrador do processo. No Time to Kill, transformar o júri em um júri não branco, em um júri mais miscigenado, era um dos objetivos que ele tinha. E, na verdade, naquele estado especificamente, Missouri, um dos estados do sul dos Estados Unidos, dos mais racistas de todos, a corte, o júri... O Marcos já teve a oportunidade de trabalhar com vários promotores, juízes negros. Sim. Somos justos na hora da distribuição do poder? As pessoas que têm o poder nas mãos, somos justos? Não, acredito que não. Justamente por essa falta de estrutura lá na ponta, né? Na educação básica, não faz com que isso não chegue, essa justiça não seja alcançada nesses patamares, nesses cargos aí que você disse. Uhum. Eu acho que temos muito a crescer, a acrescentar enquanto sociedade, né? E não vejo... Vejo, aliás, uma sociedade racista, assim, nesse ponto. Como operador do direito, aquele que fala, que está no parlatório, que luta pela justiça, o advogado, a advogada, são instrumentos para a tentativa dessa luta por justiça social? Marcos, você se vê com poder em dizer assim, eu vou sim doar um tempo pro morro, para a comunidade, vou tentar ajudar essas pessoas? Legalmente falando, somos instrumento, né? Tanto o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso está na legislação, está no Código de Ética da Advocacia. Mas na prática, no dia a dia, essa posição não é bem assim que acontece. Uhum. Né? Os juízes, os promotores, no meu ponto de vista, posso até estar contrariando colegas, enfim, mas não vejo que somos tratados em pé de igualdade. Sim. E isso influencia negativamente, muitas vezes, o nosso trabalho. Eu acho vocês do direito pessoas de suma importância para a tentativa de garantia de um país mais igual, de suma importância. Porque quando
de novo, eu estou recorrendo ao filme. Quando o Brigance, que é o advogado, já tendo visto que todo um jogo racista foi montado para que o paciente dele, né, o cliente dele, fosse literalmente queimado na cadeira elétrica. Ele conta a história, a mesma que eu comecei esse programa. E no final da história ele diz, porque eu repeti aqui 3 vezes, que a menina era negra, que o pai era operário. E ao descrever a história, e os câmeras do filme pegam algumas das juradas em claro choro, em cara tristeza, é muito interessante, Marquinhos, perceber na hora que ele diz ao final, desculpa fazer o spoiler, a menina é branca. Vocês são operadores de uma tentativa de dar justiça. Sim. E para isso, cara, eu acho que é preciso deixar a pompa. Sabe, a pompa? Seu sorriso diz tudo. A gente já vem conversando há algum tempo. Essa pompa, para mim, não me chama atenção em nada. Né? Respeito quem gosta no dia a dia andar de terno e gravata, ter todo esse glamour, mas eu acho que a profissão, o advogado, a profissão, né, o operador do direito é mais do que isso, tem que ser mais do que isso. E às vezes somos colocados num pedestal que não deveríamos estar. Então acho que isso também influencia, porque lá no piso, na parte mais baixa da sociedade, isso atrapalha até a pessoa a buscar. Tive casos já de senhoras, na sua humildade, que o filho cometeu algum delito, e me chamar de senhor. E você começou aí me apresentando como jovem, não tão jovem assim, mas no começo ainda, 30 e poucos anos, ser chamado de senhor, e as mãezinhas falam, tão triste de chamar de senhor, por essa formalidade que eu vejo que não tem necessidade de existir. Vocês são gigantes. Vamos para um breve intervalo. Ela era negra. Estamos de volta com o Contraponto. Se no início do programa eu contei uma história, uma narrativa, John Grisham, e um filme, Samuel Jackson, Matthew McConaughey, Kevin Spacey. Marcos, o menino acabou de fazer 18 anos. Ele foi recolhido enquanto adolescente. Negro, com uma escolaridade baixíssima, porque não havia sentido. Quem criou, alimentou, foi a avó. A mãe o teve adolescente. O pai morreu. Em algum momento disseram para ele que ser o cara do tráfico poderia trazer poder, meninas, status. E aí ele começou a vender aquilo ali. A avó não tinha condição de fazê-lo, a mãe também não. E o pai havia morrido. E esse menino foi pego. Agora não mais ele vai ser levado para uma instituição de menores. Ele vai ser levado para a Dutra, para a Nelson Hungria. Sim. Ele vai ser levado para esses lugares. Ele vai ficar lá pouco tempo, porque a maioria dos jovens presos em situações dessa são muito jovens, negros e pardos, sem escolaridade, não estão em quadrilha, não estão armados, eles estão vendendo uma porção específica de drogas, a grande maioria delas. Quando esse menino entra em uma dessas grandes penitenciárias, ele vai ter que se associar, senão ele sobrevive lá dentro. Sabemos o quanto que a penitenciária ela é difícil. Uma vez protegido e solto, sem o réu primário, vão colocar para ele de que o chefe na penitenciária precisa que ele resolva e colocará uma arma na mão dele. Resolve. Precisa até domingo, R$10 mil. Ele já não tem o primário mais.
se ele é pego com uma arma na mão, se ele é pego em quadrilha, aí sim, aquilo que tinha sido muito rápido, agora vai ser literalmente a faculdade do crime. Ele vai ficar lá muito tempo. Volta como? Sem emprego, sem a possibilidade de emprego, sem educação. Não vão ensinar absolutamente nada para ele nos 8 anos que ele vai ficar preso na penitenciária. Marcos, isso é justo? Para Aristóteles, a justiça ela é vinculada à virtude. Sim. Portanto, você paga um tempo e sai de lá mais virtuoso. Isso é justo? Se alcançasse esse objetivo, seria. Porque o objetivo da pena, você estar numa penitenciária, é cumprir a pena, um castigo, vamos dizer assim, por aquele ato que você cometeu. Nessa primeira situação aí, maior de idade vai passar por um processo, vai ser julgado, condenado, vai cumprir uma pena. Pode ser que seja pequena, depende do ponto de vista também. Numa segunda oportunidade, ele já sim perdeu a primariedade e os requisitos para progressão de regime vão ser maiores e com isso ele vai ficar mais tempo. Da primeira oportunidade, ele fez um supletivo do crime. Na segunda oportunidade, sim, ele pode fazer uma faculdade. E o sistema funcionaria se buscássemos o que a lei de execução penal propõe, que é, a todo instante, a ressocialização daquele menino que não teve estrutura familiar, que a avó criou, que a mãe era usuária de droga, enfim, o pai morreu talvez também no crime. O Estado hoje, da maneira que se encontram as penitenciárias, os presídios, não oferece o que a lei manda, que é um dos principais objetivos, claro, cumprir a pena, a punição, mas se ressocializar. Não se ressocializa. Então, eu acho que a noção de justiça vai se afastando cada vez mais. Porque cada vez que ele cai no sistema e o jeito que ele é tratado no sistema, a chance de ele sair de lá pior do que entrou aumenta. Uma das maiores intelectuais do século passado, Hannah Arendt. Arendt esteve, Eichmann, em julgamentos dos grandes tiranos da Segunda Guerra. Göring, o número logo abaixo de Adolf Hitler, esteve lá. Sim. E muitas pessoas foram julgadas porque não era Adolf Hitler que apertava o botão de abrir e fechar, de ligar o gás, de arrancar os dentes obturados com ouro dos corpos dos milhões de judeus que foram mortos. Não. Era gente como nós, como câmera da TV Horizonte, gente aqui, entre nós. Você, telespectador, que talvez foi cooptado por um discurso que diz para você que isso que o Marcos acabou de dizer aqui agora tem que acontecer mesmo, com o menino que está na biqueira vendendo droga e tudo mais, tem que prender mesmo, ficar lá 20 anos. Como que a gente constrói uma sociedade que também busca na justiça essa virtude? Porque Hannah Arendt vai dizer da capacidade do sistema de convencer o grupo social como um todo, de dizer que sim, o chicote tem que descer, que não tem que ter escola nem nada, que as pessoas têm que ser privadas e morrer de tuberculose dentro da prisão. Eu sei que tem muita gente que agora que está me ouvindo deve estar dizendo assim, leva para sua casa. Sim. É uma polêmica e a gente que atua no direito criminal tem essa pecha aí de defender bandido. Primeiro, a gente não defende bandido. A gente, como eu disse, utiliza o que a legislação permite para que ele tenha uma punição justa e que, a partir daquela punição, daquele tempo que ele ficar preso, ele reflita e saia de lá melhor. Porém, o Estado não dá a condição dele sair de lá melhor. E analisando esse lado que você disse com relação a Hannah Arendt é o comum? Com relação a ela, lá no massacre aos judeus, é o que, em certa medida, a gente vive hoje, porque
todo mundo é plantado na gente todos os dias, pela grande mídia, enfim, que a vingança é que tem que prevalecer. Se uma pessoa que roubou, que matou, ela tem que apodrecer na cadeia mesmo. Uhum. E nem sempre é assim, porque do outro lado, existe uma pessoa que sim cometeu um erro e tem que pagar por ele, mas existe uma família, né? Existe toda uma estrutura que vai sofrer, um conjunto de pessoas que também vai sofrer ali. E quando você, operador do direito, Marcos, o contraponto é feito disso. Sim. E a justiça também, em certa medida, faz um processo de tentar melhorar. Audiências de conciliação, por exemplo, Sim. é um avanço da justiça. Acredito que sim, desde que as partes queiram conciliar. Porque Isso. na maioria das vezes, quem vai com o instinto da vingança nunca vai querer conciliar. Numa audiência de família, onde a vingança está literalmente brotada. Sim. E a audiência de conciliação é marcada para 2 meses depois, talvez um pouco mais. Mas definitivamente uma audiência de instrução e julgamento, ela vai ser marcada daqui a 2 anos depois. E uma criança que é restrita, por exemplo, da convivência do pai ou da mãe, porque exatamente naquele momento o operador do direito não quis participar das audiências de conciliação, porque não é uma obrigação sua. Afinal de contas, você não precisa de participar da audiência de conciliação, não é uma obrigação fazê-lo, Conciliar. sabe? O que fazer, cara, quando as pessoas chegam a esse ponto, onde 2 anos para acontecer essa audiência de instrução e julgamento, uma criança, por exemplo, 2 anos é determinante para ela poder pensar ou não sobre o pai ou a mãe? Mas aí é o que eu digo, a vingança, né? A todo momento as partes ali vão querer fazer vingança. E ainda mais numa situação de direito de família, que não atuo muito, mas já atuei algumas vezes, as partes sempre usam, principalmente a criança, para tentar punir o outro. Uhum. Né? E a justiça deveria ser mais célere, deveriam ser criados outros meios para poder obrigar a pessoa a comparecer, de certa forma, e resolver aquela situação. Porque numa audiência de família sempre se busca o melhor interesse do menor, né? Nesse caso específico. E as partes, às vezes, tumultuam tanto o processo que isso não chega. Então, o sistema não consegue, na maioria das vezes, aplicar a justiça. Eu só tenho a te dizer obrigado. Eu Obrigado por agradeço. contribuir com a gente para essa lógica. Justiça e virtude, pessoas. Tire a venda dos olhos da justiça para que ela possa enxergar mais claramente o que se passa bem ali, na sua frente, bem no silêncio da cobiça, dos palácios, dos espelhos e espaço, e que não brilha mais, nunca mais. Ilumine a justiça e a virtude. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, Contraponto TVH, e no Jair Stacanelli, e aqui na rede social da TV Horizonte. Esteja com a gente. Até a próxima semana. Tchau.